Dois dos líderes mais influentes das Américas, Joe Biden e Luiz Inácio Lula da Silva, se reúnem em meio à tensão crescente sobre o futuro da Venezuela. Durante a cúpula do G20 no Rio de Janeiro, eles deram um recado claro: a repressão política e a crise humanitária no regime de Nicolás Maduro não serão ignoradas. Mas o que isso significa na prática? Essa aliança entre Brasil e Estados Unidos vai além de declarações diplomáticas. Envolve um movimento estratégico que aumenta a pressão sobre Maduro, especialmente após sua controversa reeleição, marcada por acusações de fraude e violações dos direitos humanos. Agora, o mundo observa: Maduro enfrentará um cerco internacional sem precedentes? E como Lula e Biden estão moldando a geopolítica na região? Durante a cúpula do G20, no Rio de Janeiro, um momento chamou a atenção do mundo: a reunião entre Joe Biden e Luiz Inácio Lula da Silva para discutir o futuro da Venezuela. Apesar de representarem países com histórias e abordagens diplomáticas diferentes, ambos foram categóricos ao defender um ponto crucial: o fim da repressão política no regime de Nicolás Maduro. O comunicado oficial destacou um alinhamento claro. Lula e Biden reforçaram a necessidade de respeitar a vontade democrática do povo venezuelano, condenando a perseguição de opositores políticos e os abusos de direitos humanos que têm sido uma marca do regime de Maduro. Mas esse encontro foi mais do que palavras diplomáticas. É um sinal de que o Brasil e os Estados Unidos estão coordenando esforços para responder à crise venezuelana de maneira estratégica. Enquanto Biden buscou enfatizar a importância de ações contundentes contra Maduro, Lula adotou uma postura mais moderada, evitando reconhecer formalmente Edmundo González, o opositor que os Estados Unidos agora chama de presidente eleito. Esse equilíbrio diplomático do Brasil foi interpretado como uma tentativa de manter a autonomia de sua política externa, enquanto ainda sinaliza uma colaboração importante com os Estados Unidos. Esse posicionamento coloca o Brasil como um mediador essencial na América Latina, ao mesmo tempo em que fortalece sua parceria estratégica com os norte-americanos. A reunião também reforçou o compromisso de ambos os líderes com os princípios democráticos, tanto dentro quanto fora de suas fronteiras. E tudo isso levanta uma pergunta: será que essa união entre Lula e Biden pode realmente mudar os rumos da crise venezuelana? Enquanto Lula e Biden adotam estratégias diplomáticas distintas, o impacto internacional contra o regime de Nicolás Maduro continua a se intensificar. Recentemente, o Parlamento Europeu pressionou o Tribunal Penal Internacional a acelerar investigações sobre violações sistemáticas de direitos humanos na Venezuela. As denúncias incluem torturas, prisões arbitrárias e até assassinatos de opositores políticos, crimes que consolidam a imagem de um governo autoritário. Nos Estados Unidos, numa ironia, os legisladores deram à lei o nome de Bolívar, o lendário libertador de colônias espanholas cuja memória histórica foi apropriada pelo regime ditatorial iniciado pelo falecido coronel Hugo Chávez, sucedido por Maduro. A chancelaria venezuelana qualificou como ofensa. A Lei Bolívar é um projeto bipartidário que proíbe empresas e cidadãos americanos de negociarem com o governo de Maduro ou com qualquer entidade reconhecida como ilegítima por Washington. Essa medida, além de isolar economicamente o regime, sinaliza uma mensagem clara: não haverá complacência com práticas antidemocráticas. Para complicar ainda mais a situação de Maduro, o governo norte-americano reconheceu formalmente Edmundo González como presidente eleito da Venezuela, aumentando a pressão sobre o regime. Essas ações estão cercando o regime de Maduro tanto politicamente quanto economicamente, mas também expõem um desafio: até onde a pressão internacional pode ir sem resultar em uma crise humanitária ainda maior para o povo venezuelano. O isolamento de Maduro está colocando a Venezuela em um limbo, e as próximas ações, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, serão cruciais para definir os rumos dessa história. Enquanto o cerco internacional se fecha, a crise interna na Venezuela atinge níveis alarmantes. O regime de Nicolás Maduro, em resposta ao crescente isolamento, intensificou as medidas repressivas.
Protestos contra sua controversa reeleição resultaram em uma escalada de violência, 28 mortos, incluindo 2 militares, cerca de 200 feridos e mais de 2.400 pessoas detidas. Desses, apenas 225 foram libertados até agora. Um episódio recente agravou ainda mais a instabilidade: a explosão de um dos principais gasodutos do país, no estado de Monagas. Esse ataque interrompeu o fornecimento de gás para várias regiões. A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues, acusou a oposição, liderada por Maria Corina Machado, de terrorista e por estar supostamente apoiada por forças estrangeiras, de conduzir um ato de sabotagem para desestabilizar o governo chavista. Em pronunciamento oficial, Maduro descreveu o ataque como uma agressão contra o povo venezuelano e prometeu intensificar a segurança da Venezuela. Porém, líderes oposicionistas negaram qualquer envolvimento e classificaram as acusações como mais uma tentativa do regime de justificar sua repressão. Essa repressão ganhou força com a ampliação de prisões e operações policiais, especialmente em áreas urbanas e rurais, sob a justificativa de proteger a segurança do país. Para muitos, o regime está usando o incidente do gasoduto como pretexto para silenciar ainda mais as vozes dissidentes e consolidar seu controle. Esse cenário interno reflete o impacto direto do isolamento internacional. Maduro enfrenta uma oposição dividida, mas que encontra apoio crescente fora do país. Ao mesmo tempo, a população venezuelana sofre com a deterioração das condições de vida, resultado de uma combinação de má gestão, crise econômica e, agora, eventos críticos como o ataque ao gasoduto. A crise interna está no limite, e cada ação, seja do governo ou da oposição, pode mudar completamente o rumo dessa história. Será que Maduro conseguirá manter seu controle diante de tantas adversidades? A crise na Venezuela se tornou um ponto de convergência entre tensões internas e externas, desenhando um cenário onde o futuro do país e da região está em jogo. Enquanto o isolamento de Nicolás Maduro se intensifica, a repressão interna e os conflitos nas fronteiras sugerem que a estabilidade da Venezuela está por um fio. A colaboração entre Brasil e Estados Unidos reforça a pressão sobre o regime, mas também levanta questões: até onde vai esse alinhamento e qual será o papel do Brasil em uma possível transição democrática no país vizinho? Por outro lado, o regime de Maduro resiste, usando narrativas de conspiração estrangeira para justificar sua repressão e consolidar seu controle. No entanto, o impacto das sanções econômicas, o reconhecimento de Edmundo González como presidente eleito pelos Estados Unidos e os crescentes desafios internos tornam sua posição cada vez mais insustentável. O futuro da Venezuela depende agora de variáveis imprevisíveis: a reação da população às medidas repressivas, o apoio internacional à oposição e a capacidade de Maduro de manobrar diante de um cerco cada vez mais fechado. Mais do que um conflito interno, essa crise reflete a disputa por influência geopolítica na América Latina, com os Estados Unidos reafirmando sua presença e potências regionais, como o Brasil, desempenhando papéis estratégicos. O que está claro é que os próximos meses serão decisivos. A Venezuela está em um ponto crítico e o desenrolar dessa história terá repercussões que vão além de suas fronteiras, moldando o equilíbrio de poder em toda a região. Será que vamos ver uma transição democrática na Venezuela ou uma intensificação do conflito? O tempo dirá, mas o impacto dessa crise já é sentido em toda a América Latina. Vou deixar as fontes dessa notícia na descrição do vídeo. Deixo aqui mais um vídeo que com certeza você vai gostar.